Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Edmilson da Q2 Management. No último vídeo eu falei sobre planejamento de maneira geral do seu empreendimento. Hoje eu vou focar um pouco e falar para vocês planejamento do canteiro de obras. Planejar o canteiro de obras é fundamental para você alcançar os objetivos pretendidos para o teu empreendimento. Sem um bom canteiro de obras, ou melhor, sem um canteiro de obras muito bem pensado, você pode ter vários problemas. Problemas em relação à tua produtividade, problema em relação à qualidade, problema em relação à segurança dos seus colaboradores, entre muitos outros que você aí, que talvez já tenha trabalhado num lugar que é mal planejado, já passou. Nesse vídeo eu vou te apresentar 5 objetivos que você deveria buscar no planejamento do seu canteiro de obras. Então, entre eles, a diminuição do transporte ou da movimentação, como seja, de pessoas, de equipamentos, de materiais, segurança e eficiência de homens e máquinas ou de colaboradores e máquinas, padronização e organização do seu canteiro de obra, melhor aproveitamento do seu espaço físico, independente de você ter um canteiro que tem uma área muito grande ou uma área muito pequena, e por fim, motivação dos seus colaboradores. Além disso, eu te apresento 5 etapas para você poder conduzir esse planejamento do seu canteiro da melhor forma possível. Se você gostar do vídeo, dá like, segue nosso canal e se você tiver qualquer dúvida, é só colocar lá no comentário, vai ser um prazer responder para vocês. Obrigado e até a próxima. Obviamente, quando eu planejo a qualidade de uma obra, um dos pontos fundamentais para garantir que essa obra aconteça de maneira adequada é olhar para o canteiro. E está aí um outro detalhe que eu acho que a gente acaba passando muito em branco, né? E quando vai perceber, a gente começa a ter problema na execução da obra, quando a causa essencial desse problema estava em eu não ter planejado bem o canteiro. Aqui são 5 objetivos que, quando você planeja o seu canteiro de obras, a sua equipe de planejamento de canteiro de obras, 5 objetivos que ela precisa buscar. Claro que você pode ter outros aqui, mas esses 5 são muito importantes. Primeiro deles é diminuir a movimentação de materiais, componentes e equipe de obra. O excesso de movimentação traz 2 coisas. Primeiro, diminui a produtividade de um canteiro. Se eu tenho que movimentar muito, naturalmente eu estou sendo menos produtivo. E segundo, aumenta a probabilidade de incidentes e até acidentes na obra. Tá? Poderia até elencar um terceiro, sobretudo associado a materiais, que está associado a, quando eu desloco muito material de um canto para o outro, eu posso ter perdas nesse material por conta desse deslocamento, que muitas vezes é feito de maneira inadequada. O segundo objetivo importante é garantir a segurança e eficiência de homens e máquinas. A mecanização do canteiro de obra, ela é algo crescente, e dificilmente a gente vai retroceder em relação a isso. Então, vai ser cada vez mais comum equipamentos, até de grande porte, estar no canteiro de obra, ali, no mesmo local onde estão as pessoas trabalhando. Então, planejar um canteiro para garantir que essa relação de homem e máquina seja adequada é importante para você, não só da eficiência para o uso, mas também para garantir que todo mundo fique bem ali, não aconteça nenhum tipo de problema aí, ou às vezes uma tragédia por conta de falta de planejamento. Garantir a padronização e organização do canteiro. O canteiro ele tem que ter um padrão. As empresas que de repente já pensaram nisso lá atrás, de repente aqueles manuais de implantação de canteiro, que lá tem uma série de ações que precisam ser realizadas antes da mobilização da obra e durante a mobilização inicial da obra. Então, essas empresas elas têm menos problema, talvez, com isso que eu vou dizer agora. Mas as que não têm, naturalmente sofrem com começar do zero todo empreendimento. Né? Então, poxa, tem um empreendimento novo, está aqui o terreno onde ele vai acontecer, e de repente chega lá e você não sabe por onde começar, né? Você sabe por onde começar a obra, mas você não sabe por onde começar o canteiro. Então, você garantir que as pessoas que estão dentro do canteiro trabalhem de maneira homogênea e trabalhem de maneira organizada é fundamental para a produtividade dele. Programas como o 5S
o housekeeping, são programas que podem te auxiliar nisso. Diria até que o 5S é um pouco mais do que o housekeeping pela profundidade que o 5S tem. Então, trazer toda essa questão da organização e de padronização é importante para você garantir também que o seu canteiro seja adequado à obra que vai vir depois. Tá? Obter a melhor utilização de espaço físico disponível. E aí, pode ser que agora você pensou, mas eu tenho aquele canteiro que é super pequeno, que é difícil de trabalhar. E eu vou te falar o seguinte, realmente ter um canteiro pequeno é ruim pra caramba, né? Você não ter espaço para colocar coisa é bem complicado. Eu tenho alguns clientes aqui no centro de São Paulo e são terrenos super pequenos e sempre é muito difícil para eles. Aqui ainda tem restrições quanto ao horário de chegada dos materiais, enfim, é sempre muito complicado. Mas aqui eu estou para te dizer o seguinte, o cara que tem aquele canteiro gigantesco, aquele canteirão, né, que ele pode colocar o que ele quiser lá, se quiser ter um parque de diversões do canteiro, ele consegue. Esse cara também tem problema. Esse cara também tem que pensar na utilização. Porque canteiros muito amplos, se mal dimensionados, colaboram para a perda de produtividade. Ou seja, às vezes, por conta do tamanho do canteiro, você vai ter muito mais movimentação, e isso vai atrapalhar também. Tá? Então, tanto para o cara que tem um canteirinho pequeno, humilde ali, quanto o cara que tem aquele canteirão grandão e tal, ambos precisam pensar em como eles vão dispor desse espaço físico da melhor forma possível. E, por fim, aí tem um objetivo que é motivar a equipe de obra. Aqui vale a pena ir um pouquinho mais além também, que é o seguinte, não adianta você querer qualidade se você não tem uma estrutura adequada para os colaboradores. Né? Zé é pirâmide de Maslow. O cara não vai se preocupar em te dar a qualidade absoluta daquilo que ele faz quando necessidades básicas dele, como ir ao banheiro e ter um papel higiênico, não sejam adequadas. Então, pensar nisso. Hoje a gente tem a NR18, você tem umas normas aí, tem um arcabouço de normas grandes ali para a construção civil, mas a gente ainda lida com isso de maneira muito... de maneira superficial. Às vezes a gente tem aquela coisa de atender só por atender. E, na verdade, colocar isso de maneira correta é fundamental para garantir a qualidade, a produtividade que eu quero. Às vezes eu falo que o cara não trabalha direito, ou que a equipe do cara não trabalha direito, mas eu também não faço um treinamento adequado para esses caras. Eu não faço um trabalho de profissionalização desses caras. Então, enfim, eu sei que hoje, no ambiente que a gente está, cai muita coisa nas costas da construtora. Né? E eu acho isso ruim, de verdade. Mas, infelizmente, ainda muita construtora, vocês como construtora, vocês como profissionais de uma construtora, vocês precisam pensar que vocês vão ser o elemento alavancador disso tudo. Então, de certa forma, vocês vão ter que um pouco suar ainda a camisa para fazer com que essas coisas comecem a rodar. Foi assim em todas as indústrias. Não acho que vai ser diferente na construção civil, só porque é a construção civil. Tá? Isso você pegar a evolução de todas as indústrias, com exceção de algumas características técnicas, elas têm similaridades. E a construção civil está dentro disso. Tá? Continuando aí em projeto, em planejamento de canteiro de obras, aqui a gente tem 5 etapas para planejar seu canteiro de obras. Então, às vezes, eu tenho alguns clientes que já tiveram dúvida, olha, como é que eu planejo um canteiro, etc. Isso aqui vai um pouquinho além da questão do PQO e outras coisas que a gente tem na área de gestão. Isso aqui, basicamente, é um material que a gente tem aqui, que fala um pouco de cada uma dessas etapas. E essa primeira, que é a análise preliminar das necessidades do canteiro, é a principal delas. Tá? Eu vou tentar resumir, porque ela é bem ampla aqui, mas, basicamente, a análise preliminar, ela primeiro começa com você identificando as necessidades do teu canteiro. Então, você tem que listar as instalações e o espaço que essas instalações do canteiro vão tomar. Depois eu passo para elencar informações sobre o terreno e sobre o entorno da obra. Então, eu preciso saber, por exemplo, se tem árvore dentro do meu canteiro e onde está posicionada essa árvore. Às vezes eu tenho uma árvore que vai estar de frente para
um espaço que eu estava pensando em ter entrada de caminhão e não vou poder ter mais. Eu preciso entender se tem rede de esgoto, se tem rede de alta tensão, se o próprio terreno, os desníveis do próprio terreno. E aí você fala, poxa, mas algumas coisas eu tenho em projeto, é verdade. Então o projeto acaba sendo uma fonte disso. Mas, de qualquer maneira, isso é importante, também é importante você ir até onde você tem o canteiro e ir lá trabalhar e verificar se as informações estão, de certa forma, batendo ali uma com a outra. Ainda dentro dessa etapa de análise preliminar, você tem definições técnicas da obra. Que tipo de tecnologia construtiva eu vou utilizar? Que tipo de material eu vou utilizar? Porque essas duas informações são importantes para eu definir que tipo de instalação eu preciso ter. Tá? Não adianta eu falar que quero ter, de repente, uma grua na obra para colaborar que eu vou usar laje pré-moldada, alguma coisa assim, se eu não penso na instalação dessa grua. Então eu preciso, uma coisa está relacionada com a outra. Também preciso dar uma olhada no cronograma de mão de obra, sobretudo em 3 momentos. O início da obra, ou seja, quanto que eu vou precisar de funcionário, de operário dentro do meu empreendimento. O pico máximo de obra e a fase final, que é a desmobilização do empreendimento. Então, eu preciso entender essa dinâmica e esses 3 momentos precisam estar muito claros para mim, dentro desse cronograma de mão de obra. Então, de repente, eu estou com uma obra que eu vou ter o pico máximo dela de 300 colaboradores, obviamente eu vou ter que ter uma estrutura de refeitório, de chuveiro, de banheiro, etc., para 300 pessoas. Mas eu vou começar essa obra com 10. Aqui é só um exemplo, obviamente. Vou começar essa obra com 10. Então, nesse momento de início de obra, eu não preciso ter toda essa estrutura. Então, ter esse cronograma de implantação e o cronograma de mão de obra ao longo do tempo é fundamental para eu decidir em que momento o meu canteiro vai sofrer alterações para atender da melhor forma possível cada etapa da minha obra. Tá? Também tem o cronograma físico. Eu preciso entender, obviamente, como a execução do empreendimento vai acontecer para que eu saiba que tipo de instalação, que tipo de equipamento eu preciso ter na obra. E, por fim, eu tenho que consultar o orçamento. A gente fala, orçamento, que tipo de orçamento? Orçamento de obra, é exatamente o orçamento de obra mesmo. Lá no orçamento de obra eu consigo levantar o quantitativo de cada material. E se eu cruzar isso com o cronograma físico da obra, eu consigo saber que tipo de espaço eu preciso ter no meu canteiro para receber os materiais que vêm daquela etapa de obra. E em que volume esses materiais acontecem. Então aí vem um probleminha que às vezes a gente tem, sobretudo em canteiros menores, né? Que é o problema de não ter espaço para colocar tudo que eu compro. Então isso é uma deficiência de planejamento. Não é uma deficiência só de canteiro. Ter o canteiro pequeno, às vezes, é inevitável. Mas você planejar para que a chegada de material seja adequada ao tamanho do canteiro que você tenha é fundamental. Já tive situações em que o cliente comprou cimento para dar e vender, porque caiu no papo aí de vendedor e falou, olha, vai aumentar o preço, etc, etc, etc. E aí chegou aquele monte de cimento na obra, ele não conseguiu armazenar tudo de maneira adequada e ele perdeu parte do cimento porque pegou umidade, porque aconteceu uma série de coisas. É um erro básico, mas só para exemplificar. Ou seja, aquilo que saiu barato, que ele conseguiu comprar no volume, etc, etc, no final, como diz o ditado, saiu caro. Tá? Então, confrontar esse orçamento de obra e ver o quantitativo disso com o cronograma físico te dá um elemento fundamental para você planejar como o teu canteiro vai se comportar ao longo do empreendimento. E veja, tudo que eu falei aqui, ó, isso na primeira etapa, que é uma etapa de planejamento um pouco mais aguçada, né? Tudo isso que eu falei está disponível para vocês, está disponível para a empresa. Então, não dá para falar, eu não tenho informação. Não, tem informação. Você tem informação sobre o que você precisa no canteiro, você tem informações sobre o terreno e sobre o entorno da obra, você tem informações sobre como vai ser executada a obra, você tem informações sobre o cronograma de mão de obra, sobre o cronograma físico, e vocês têm, muitas vezes, o orçamento. Muitas vezes não, na maioria das vezes tem orçamento. Porque senão não tem como precificar, inclusive, a obra. Ou seja, são informações que eu tenho e eu só preciso, muitas vezes, juntá-la de uma maneira que me dê inteligência para que o canteiro aconteça da melhor forma possível. Aí a gente passa para o passo 2, tá? Que é o arranjo físico geral, que a gente chama de macro layout,
que basicamente é estabelecer o local em cada área do canteiro e definir qual é o melhor posicionamento de cada uma dessas áreas no canteiro que eu tenho. Feito isso, eu vou para o arranjo físico detalhado, que é o micro layout que a gente costuma falar. E aí eu vou trabalhar localização de equipamentos e dentro de cada área que eu especifiquei ali no macro layout, eu vou especificar qual equipamento e qual instalação eu tenho que ter em cada uma dessas áreas. Veja, eu estou descendo, né? Eu estou saindo de um panorama geral e vou detalhando de maneira mais clara para que as pessoas consigam entender, né? E o ápice disso é a quarta etapa aí, que é o detalhamento das instalações. Então, eu tenho que definir a infraestrutura necessária para tudo funcionar de maneira adequada. Eu tenho que, nessa hora, por exemplo, eu vou definir que tipo de mesa eu vou ter nos meus escritórios, no meu refeitório, que tipo de cadeira, armário, por exemplo, que o pessoal vai utilizar, e uma série de outras coisas que estão presentes no meu canteiro, equipamentos que eu vou utilizar lá para avaliar materiais, etc, etc. Quais as técnicas de armazenamento que eu vou utilizar, afinal de contas, nem todo material se armazena do mesmo jeito, né? Se eu vou ter um pavimento de circulação no canteiro, que tipo de pavimento, qual o tamanho desse pavimento, como que ele vai ser? Então, eu estou detalhando um pouco melhor. E, por fim, vem o cronograma de implantação. O cronograma de implantação ele precisa ser algo claro, e ele pode, inclusive, conversar com o cronograma de execução geral da obra. Então, ele precisa apresentar as fases do layout, lembra as fases? A gente fala de inicial, pico de obra e desmobilização, mas, obviamente, você pode ter microfases dentro de cada uma dessas etapas e tem que apresentar exatamente como o canteiro precisa funcionar antes do início de cada uma dessas fases, para que ele dê apoio total ao que acontece dentro do empreendimento. Tá? Isso aqui eu tentei resumir muito, aqui tem um monte de informação dentro disso. É claro que depois eu mando alguns conteúdos para vocês conseguem, de repente, estudar um pouco mais isso. Acaba sendo algo que, para mim, interessa bastante, eu gosto de estudar essa questão do canteiro, e acho que para vocês também seja fundamental aí, num próximo empreendimento, ou no empreendimento que está rolando, de repente, fazer algumas adequações.